Boa tarde, pessoal. Olha nós aqui de novo. Vocês estão aqui, que eu estou aqui na minha residência. E o objetivo desse vídeo é explicar para vocês sobre aquela pergunta que eu coloquei ali na página de debates do nosso grupo, né? Aquela pergunta que diz assim, para o novo país, você prefere que sejam 3 cidades sedes administrativas ou uma cidade sede administrativa? Ok, vamos tentar esclarecer os dois pontos de vista. Se você escolher por 3 sedes administrativas, o que é mais viável dentro do meu ponto de vista, a gente teria assim, como a gente vai viver num regime parlamentarista, a gente teria então um primeiro-ministro numa sede federal, que poderia ser em qualquer uma das 3 capitais já existentes, né? E tu teria 2 vices-primeiros-ministros, que seriam considerados como ministros do interior, vamos dizer assim. E eles ficariam nas outras 2 capitais, que também já existem, né? Independente aí de qual capital seja. A que seria sede de governo e as outras sedes administrativas, vamos dizer assim. E como funcionaria isso? O parlamento elege o conselho, né, o conselho de ministros. O presidente, dentro de uma lista, indica o primeiro-ministro, né, dentro de uma lista tríplice, vamos dizer assim, um de cada estado, por exemplo, né, indica numa lista tríplice qual dos 3 seria o primeiro-ministro, e o parlamento escolhe dentro dessa lista tríplice, né, quem será o primeiro-ministro. Os outros 2, digamos assim, eles seriam os vice-primeiros-ministros, ou seja, eles seriam como hoje funcionaria hoje os governadores de estado, né? Eles teriam funções administrativas para cuidar, cada um respectivamente de uma região, né? Por exemplo, ou a região do Paraná, ou a região do Rio Grande do Sul, ou a região de Santa Catarina. Óbvio que a responsabilidade maior é do primeiro-ministro, né? Mas esses outros 2 vices-primeiros-ministros, como eu disse, eles funcionariam como ministros do interior, né? Zelariam pela administração, assim, ou auxiliariam o primeiro-ministro na administração, já que o primeiro-ministro ele vai ficar sediado em uma determinada capital, e os outros 2, cada um vai ficar sediado nas outras 2 capitais dos atuais estados que já existem, né? Lembrando que a proposta é que não haja estados, mas as regiões geograficamente conhecidas como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas vão permanecer, né? Isso vai gerar mais custo? Não, não vai gerar mais nenhum custo, a não ser um custo que já geraria na implantação de uma única capital, num único, com o seu staff, vamos dizer assim, com o seu grupo de trabalho todo centralizado lá. O máximo que vai acontecer é que, como o vice-primeiro-ministro vai ter função de ministro de interior, né, ele vai sentar lá num gabinete com talvez mais 2 ou 3 auxiliares para cuidar, vamos dizer assim, da parte de administração, auxiliar na administração, né, daquela região onde ele vai ficar responsável. Vamos dar um exemplo, é como o caso do governador hoje cuidando do estado do Rio Grande do Sul, cuidando do estado de Santa Catarina, cuidando do estado do Paraná. Então o vice-primeiro-ministro, de acordo com o estado para qual ele está indicado, né, sendo ele do próprio estado, é claro, ele vai ter essa função, a função apenas de administrar ali. Vai ter todo aquele lobby, aquele aparelhamento estadual que hoje existe? Não, não vai ter. Até porque como o novo país, né, a República Guarani que a gente pretende, ela vai ser uma república parlamentarista e municipalista, né? Os municípios vão deter todo o poder, né? Esses primeiros ministros apenas vão cuidar da administração geral, mas em torno regional, né? Em torno regional, sempre com o aval do primeiro-ministro, né? E se por acaso a população não gostar do cara? Bom,
sempre tem o voto de desconfiança, tanto do parlamento quanto do presidente, né? Porque num parlamentarismo tu não deixa de ter a figura do presidente. Óbvio que o presidente não tem todos os poderes que hoje, que no presidencialismo exista, né? Porque as funções de chefe de governo e chefe de estado são divididas, né? Entre primeiro-ministro e presidente, né? O presidente cumpre aquele papel mais de cuidar das partes, vamos dizer assim, internas do país, enquanto o primeiro-ministro ele cuida mais da parte de administração e externa do país, né? Então, quer dizer, a figura dos dois vices primeiros ministros, ela não é estranha, ela existe na história, né? Alguns países adotam os vices primeiros ministros ou vice-chanceleres, né? Como é o caso de alguns países lá da Europa. Então é só para explicar mais ou menos. É óbvio, se você optar por uma única cidade-sede, você pode optar por uma das 3 capitais já existentes, ou pode optar por construir uma cidade-sede mais ao centro do país, né? Mas aí eu acredito que a gente vai estar cometendo o mesmo pecado que o país do norte, né? O país chamado Brasil cometeu, ou seja, quando eles construíram Brasília, eles resolveram construir uma cidade-sede que fosse bem no centro do país, né? De repente a gente vai estar copiando eles nesse quesito, tomara que não copie tudo que esse quesito trouxe, né? Em termos de administração pública. Então talvez até para que a coisa funcione de uma maneira eficiente, uma sede que já exista é muito mais viável do que você construir uma sede lá no centro do país, aparelhar ela, tudo, sendo que já tem 3 capitais que já estão aparelhadas para serem sedes de governo, né? Um exemplo é o Palácio de Governo lá, que existe em Porto Alegre, ou o edifício do governo aqui em Santa Catarina ou lá no Paraná, né? Então, quer dizer, centralizar a sede em uma sede só também é viável, mas a ideia básica seria que, se for para centralizar numa sede só, que seja já numa das existentes. Não criar uma nova, porque daí tu cria todo um aparato novo, sendo que a gente já tem todos esses aparatos nas atuais capitais de estado, que é Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, né? Então, uma outra opção seria essa, você ter as 3 sedes administrativas, uma sendo a capital de fato, né, vamos dizer assim, a capital federal, vamos dizer assim, e com o primeiro-ministro e o gabinete de ministros lá instalado, a outra, e com os 2 vices primeiros ministros instalados nas outras 2 regiões geográficas, né, que hoje são conhecidas como estados, ou você ter uma única sede, com um conselho de ministros, ou seja, com toda a administração do país totalmente instalada lá naquela região, né? São as 2 opções, é só para entender. Então não seria, como colocou ali um amigo nosso, uma administração tripartite. Não, a administração seria única. Porém, ela apenas estaria descentralizada, com esses 2 vices primeiros ministros, cada um em uma região geográfica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado apenas desse esclarecimento e estamos aqui para esclarecer mais qualquer dúvida para esses debates. Abração a todos.